Você sai com aquele cara pela primeira vez e já imagina ele o pai dos seus filhos. Aí rola um clima e você se pergunta, transar ou não transar? Esse é o programa DR de hoje. Transar na primeira noite afasta o homem? Você sai com um cara, tá rolando aquele clima gostoso, porque o primeiro encontro já tem, né, gente? Aquela coisa. Ui, eu já nem lembro. Pois é, eu também não. Eu ia falar os amar, mas como? Mas a gente sabe, a gente lembra. E vagamente. A gente. Mas, enfim. Enfim. Você sai na primeira noite e aí fica aquela coisa de transa ou não transa na primeira noite. No mundo tão moderno, eu acabei escrevendo um post no Depois dos 25 falando de uma peça de teatro que eu fui ver, né? Se os homens são de Marte é pra lá que eu vou, com a Mônica Martelli. E ela dá a entender essa coisa, assim, essas dúvidas das mulheres em certo momento da peça de dou ou não dou. Eu definitivamente acho que não deve transar no primeiro encontro. Por quê? Acho que tira todo o clima do homem de te conquistar, perde aquela... não sei, aquela coisa, assim, dele querer ir pro segundo pra ter alguma coisa. Eles falam mesmo que o homem gosta de deixar aquela coisa instigante, assim, né? Aquela coisa que aquele macho gostoso de saber aí se ela vai ser tão quente quanto ela foi no E se não chega ao segundo Então, encontro? mas depende também da intenção da mulher. Se ela não quer nada, se ela quer só lá na primeira vez, vai logo e aproveita, Mas a né? gente não dá por quê? Porque é mulher vagabunda? Eu acho que um pouco também de a gente sentir que a gente é meio... Ai, sou piranha ali, sabe? Desculpa o termo. Mas também de achar que o homem, sabe? Se eu fizer com ele agora, não vai me procurar de novo. Então, se você tem interesse no cara, a ideia é não fazer isso. Eu já vou começar, porque esse post teve muito comentário e tem até hoje. E eu não sei se é o nome dela, mas é a Grilla Van de Kamp. Mas é interessante ler o dela, que ela fala o seguinte: se ele for ruim de cama, geralmente não. Ele é que vai grudar em você. Essa é ótima. A gente nunca pensa por esse lado. Mas se for de ruim de cama, quem não quer a gente? Como é que faz? Aqui, vamos pensar só numa coisa. Alguém aqui já fez isso no primeiro encontro? Eu fiz por partes. Porque... não existe, Flávia. Não, existe. Não, existe. Assim, o clima tava muito quente. Aí eu deixei ele botar a mão nos meus seios. Mas isso não é? Não, gente. Para alguns homens já seria meio absurdo, né? Não, mas não aí depois, no segundo, eu deixei encontro. assim, entendeu? Ver o formato do meu corpo, entendeu? E no terceiro encontro, não sei se foi terceiro, mas eu segurei. Entendeu? Foi bem depois. Alguma de vocês já teve essa experiência? Não. Ih, gente, eu já tive tudo nesse programa. Não, mas você já forneceu de primeira? Forneceu. Já? E como é que foi a experiência? Olha, eu tô super séria pra te ouvir. Mas eu não consigo ficar séria. Como eu já que tive foi? essa experiência de ser de primeira e, bom, odiei. O cara realmente nunca mais me procurou. Então ele era bom de cama, porque se fosse ruim de cama... ele era gostoso, porque foi esquentando e eu deixei acontecer. Mas realmente depois ele não me procurou mais. Ele e eu se me aprendeu. senti muito suja. Você sentiu suja. Tem o depoimento da Georgia do blog Saia Justa, que ela fala o seguinte, da própria experiência dela, que foi a de se resguardar, né? Ela disse que não ia pra cama. Já logo no primeiro encontro, ela disse pro marido, não espere que eu vá pra cama com você. Eu não vou pra cama com uma pessoa que eu não tenho sentimentos. Pareceu estranho, duro, louco, mas enfim. Depois, ele um dia confessou que por ela ter sido tão determinada, ele foi e tá com ela até hoje, tem um casamento super longo. Essa é a minha situação. Georgia, por incrível que pareça, é a mesma situação que a minha. O meu marido, ele fala pra mim que o que mais fez com que ele ficasse realmente comigo foi o fato de ter sido tão difícil, assim. Então você aprendeu do Nossa, primeiro... você demorou 2 anos, então, né?
Você casou virgem. Não, eu já acho que Isso não é problema meu. Eu não sei, eu acho que eu não sei como que era, mas diz ele que eu era assim um pouco mais difícil, até depois, quando rolou a primeira que ele transa. estava acostumado, vamos dizer assim. Do que ele estava do que as acostumado. outras pessoas. Eu vou chamar o Luciano para depois a gente ouvir a Carol, que com essa cara de santa, ela vai ter que confessar alguma coisa suja hoje. Luciano, vamos lá, responde pra gente. Transar na primeira noite afasta os homens? Saber se transar na primeira noite afasta o homem é uma pergunta muito frequente. E esse dilema vai me rotular como doutor depende. Isso porque a resposta para esse dilema depende muito de quem é o homem que vai ser escolhido por vocês. E isso é muito difícil considerando que na maioria das vezes não conhecemos essa pessoa previamente. Afinal, é o primeiro encontro. Daí, enquanto muitos homens podem se considerar privilegiados porque vocês o escolheram, outros podem pensar no quanto você pode ser fácil, volúvel, ou no risco que ele está correndo porque você gosta de sexo casual. Considerando nossos valores culturais conservadores, a segunda opção pode ser uma resposta comum e esse vai ser um dilema sempre. A dica, dada essa impossibilidade de se prever qual é a reação do parceiro, é tentar conhecê-lo minimamente bem e se proteger sempre, né? Aproveitando, vou quebrar o protocolo e contar uma historinha bem breve. Eu conheço um sujeito que transou no primeiro encontro, se apaixonou, se casou, é apaixonado pela esposa e hoje tem uma filha linda. Eu corto meu pescoço, mas não conto quem fui. Bom, a gente tem que logo, antes de comentar sobre o doutor Depende, dar os parabéns, né? Que bonitinho. Pelo neném que tá vindo. E a esposa dele foi uma felizarda, porque eu acho que no dia a dia não é bem isso o que acontece. Pode acontecer sim, né? De ter um relacionamento com um cara que eu acho que até pode acontecer. Eu de acho, primeira. na minha opinião, muito difícil, porque por você não conhecer. Uma pessoa que você acabou de conhecer e logo assim, eu acho mais difícil. Agora, se você já conhece a pessoa, já vem rolando um clima, aí a primeira vez que você sai com ela, aí mas qual isso, o problema, isso é uma parte né? muito... Vocês estão falando da parte racional da coisa. Da parte porque racional. a gente está falando o seguinte, ninguém acaba transando na primeira noite, é que não é aquele negócio, rola um clima, rola uma faísca, dá pra pensar? Dá, lógico que dá. Tudo que você faz dá pra pensar. E aquela ressaca do dia seguinte, tudo que... Acabou com a Raquel. Eu tô muito Bom, racional, eu te Raquel. salvar e falar da Jude do blog do Bai Verde e Amarelo, que ela diz que nunca foi adepta à entrega de primeira noite, não é por pudor nem nada, mas ela acha que é preciso ter um mínimo de intimidade e carinho para executar concordo. o ato. E na primeira noite, a não ser que vocês já sejam grandes amigos, é um pouco complicado. Eu acho, pelo menos conhecidos, né? Assim, já viu, já se falaram, E sei a gente lá. nunca viu a pessoa, gente, mal sabe como a pessoa é. Eu acho até uma questão de segurança, sabe? Acho que a gente também tem que hoje, pensar então, pouquinho né? nisso, Ó, né? a Karen Moraes tá falando aqui o seguinte, pessoal, eu já transei na primeira noite, é do grupo de certas pessoas. Porque achava que seria só um ficante e nada mais. Se você tá pensando em investir no cara e buscando um namoro sério, espere um pouquinho. Eu concordo plenamente com ela. Se você quer se divertir, vá. Dá Não, logo, vai né? logo. Dá, Agora, né? se Uma você menina tá que postou pensando, isso. gostou Ela é uma da... anônima que postou Se no você post. Dá logo. gostou da pessoa, assim, acha que pode ter um pouquinho a mais, espera. Bom, então, diante do que você tá falando, tem um anônimo, coitado, que nem teve a coragem de deixar aqui o nome dele, por pessoas como Carol no mundo, que disse o seguinte, nossa, depois de todos esses comentários, o que eu tenho a dizer é que eu vacilei feio, pois fui pra cama no primeiro encontro com um carinha. E aí? O que fala pra ela? Esquece? Ele não vai te ligar? Não, se ele ligar, se ela quiser Se ele alguma ligar é porque coisa ele é com ruim ele, de cama, né? ótimo. Segundo amor. Não, se ela quiser alguma coisa com ele e ele ligar, ótimo pra ela. Se não ligar, fazer o quê? Parte Mas pra aqui, outra. você nunca, Carol, nunca aconteceu com você na primeira noite? Não. Nem O de seu ter marido vontade, demorou quanto? dúvida. Ah, de demorou dúvida, um mas nunca teve nem pouquinho. dúvida, assim, de... Não, eu sou muito racional. Não, lógico que tem dúvida. Assim, você para e fala assim, vou ou não vou? Aí minha racionalidade maior fala, não, Os não vai. 45 do segundo tempo? Não vai. Olha esse comentário, ó, da Light Not Sweet Life, é um blog. Dar no primeiro encontro é igual a responder o censo. No final, você será apenas uma estatística na mesa do bar. Nossa. A anônima tá Essa cortando os daí. pulsos. Essa foi ótima. Olha, o psicodélico tá dizendo, ontem mesmo eu tive uma relação com uma garota no primeiro encontro. Por um lado é bom, por outro não é. Juro que nós homens ficamos um pouco com o pé atrás. E é um bom desafio
desafio. Quando as coisas vêm fáceis, parece que a gente não dá muito valor. Tá vendo? Opinião de homem. Opinião de Eu homem. acho que aí já disse Nós tudo. estamos, pelo menos eu tô nessa linha aí. E a gente tem que finalizar, mas eu queria só ler mais uns 2 comentários aqui, ó. Outro anônimo que disse: eu e minha esposa tivemos relação na primeira noite, estamos juntos há 12 anos. Né? Hoje em dia temos relação de 3 a 4 vezes por semana e eu não perdi o interesse por ela. Eu gostei dele dizer a quantidade de vezes que ele tem relação durante a semana. A Kiara disse o seguinte, que enquanto as mulheres ficarem se discriminando, chamando umas às outras de fáceis, os homens também vão continuar agindo dessa maneira. Então é uma coisa da gente mudar, né, impor isso para que também os homens consigam enxergar de uma outra maneira. Mas realmente, se colocando no lugar do homem, às vezes pode pensar, né? Poxa, se ela tá fazendo comigo de primeira, será que ela já não fez, né? Não é verdade? Agora, isso não é o problema dele. Ainda existe esse conceito machista. Ele não pensa, como eu sou especial, né? Foi comigo. Ele não vai pensar assim, vai pensar, imagina quantos também já não foram. Você também pensa assim, Flávia? Bom, penso, já falei, eu acho que cada um tem que fazer o que bem entende, isso é senso comum, eu sou com o doutor depende, mas eu também penso como você. Acho que primeira noite é pra você mostrar o que você é. Se você tem interesse. Se você não tem interesse no cara, forte abraço e vambora. Se divirta e acabou. Gente, vamos acabar o programa. Com certeza, camisinha sempre. Até sexta que vem. Tchau.